Bom dia a todos, bom dia, Ricardo. Bom dia, Matheus. Hoje nós vamos gravar um webinário a respeito de um tema bem importante, não só do ponto de vista filosófico, não é um webinário necessariamente teórico, mas sim aplicado à maior parte do movimento liberal brasileiro, que é formada justamente por empresários ou profissionais liberais que, que de uma forma ou outra aplicam as virtudes objetivistas, mas muitas vezes não sabem, né? E não conseguem defender, pior, né? Não conseguem defender a sua própria profissão como empresário e a sua importância para a economia. Então, nós vamos aproveitar esse tema para explorar um pouco também as definições de Rand desse tema, até para diferenciar do que existe, por exemplo, na escola austríaca, que define empresário. Mesmo dentro da escola austríaca existem diversas definições de empresário. Então nós vamos expor aqui a perspectiva objetivista e refletir um pouco sobre isso, sobre a realidade e os problemas que essas pessoas enfrentam. Bom, em primeiro lugar, por que os empresários precisam de filosofia? Filosofia não é uma coisa abstrata ali, que não é aplicável no mundo real, né? Não é um balanço financeiro, não é investimento, o que é isso? Então, filosofia, uma outra maneira de pensar sobre o que é filosofia, um substituto para a palavra, é como se fosse um guia para a vida, né? Ou uma visão de mundo. Então, quando nós pensamos sobre por que empresários precisam de filosofia, que é um dos livros mais recentes que saiu com artigos da Ayn Rand, nós pensamos que existe uma, existe uma necessidade que o empresário tem para conseguir viver a sua vida como empresário. Ou seja, ele precisa ter certas perguntas respondidas ou ter uma espécie de um guia para tratar com certas questões para que ele possa ser bem-sucedido. Uma forma uma forma concreta disso é como se filosofia fosse um guia para negócios, né? Então isso significa que se eu quero montar uma empresa, eu quero criar um negócio, eu quero agregar valor, quero resolver um problema, eu preciso ter alguns princípios orientadores para saber que tipo de empresa eu quero construir e por que eu quero construir essa empresa. Então, pessoas que possuem visões de mundo diferentes ou filosofias diferentes vão dar respostas muito distintas para o tipo de empresa que a pessoa quer construir e por quê. E quando eu digo o tipo de empresa, eu não me refiro ao setor, não é? Se eu vou numa empresa voltada para a agricultura ou para a construção civil, né? Não é isso. Mas é o tipo de empresa no sentido de quais são os valores daquela empresa, né? O que aquela empresa visa construir, né? Visa que tipo de problemas a empresa visa resolver e como ela visa resolver esses problemas, não é? Vamos dizer assim, é por atalhos rápidos ou é por princípios orientadores. Da mesma forma, a filosofia ela tem o papel para o empresário para saber que tipo de pessoa o empresário quer trabalhar, né? E que tipo de parceria o empresário quer fazer, né? Então, um exemplo clássico, existem muitos empresários aqui no contexto brasileiro que criam uma empresa para fazer as suas parcerias com o Estado, porque sabem que o Estado tem lá os seus contratos, né? Os casos mais comuns e chocantes disso é quando deputado federal, deputado estadual, pessoas que têm um cargo dentro da política brasileira, eles têm uma empresa, ou que é própria, né, uma empresa de fachada, em nome de terceiros, e quando o deputado vai, né, dar as suas verbas para o Estado, para os municípios, eles contratam a empresa do amigo para fazer essa prestação de serviço, e aí a empresa ela é superfaturada, etc., né? Então, o tipo de pessoa que cria, que se vê, que se intitula como empresário e que faz esse tipo de coisa, né, ele é uma pessoa muito diferente, ou seja, ele possui uma visão de mundo, uma filosofia muito diferente do empresário
racional, honesta, que de fato está tentando criar valor, agregar valor, resolver um problema, né? Criar um serviço, criar um produto que seja benéfico para o consumidor, né? Para o usuário. E aí, a última questão que eu queria ressaltar com relação a isso é que o empresário, especialmente o empresário honesto, uma das coisas que a filosofia proporciona para ele é uma defesa moral sobre o seu próprio trabalho, né? Então, empresários, especialmente por causa dessa confusão entre o empresário honesto e o empresário desonesto, ele acaba sendo classificado como só empresário, né? Acaba não existindo muito essa distinção da origem da fortuna do empresário, ou exatamente que tipo de empresa ele tem, que tipo de negócio ele tem, né? Qual o propósito que ele tem para o seu negócio. Então, o empresário, ele muitas vezes, especialmente aqui no Brasil, ele acaba sendo atacado moralmente pelas suas conquistas, né? Especialmente a conclusão que é o seu patrimônio, né? A sua fortuna. Então, tendo uma visão de mundo como a do objetivismo, a visão de mundo capitalista, isso proporciona ao empreendedor uma defesa moral para o que ele está fazendo, né? Ele entende que, ou ele pode entender, né, estudando filosofia, ele pode vir a entender que o trabalho dele, sendo honesto, sendo moral, visando a criação de valor, isso é o suficiente para ele, né? Ele não depende ele não depende de outrem, ele não depende de recompensas, vamos dizer assim, de awards, né? De prêmios, disso ou daquilo, de reconhecimento do Estado para o seu trabalho, né? Ele sabe que o seu trabalho é honesto, que o seu trabalho é moral. Então, o que muitas vezes acontece são empresários que eles ficam confusos com relação ao que eles fazem. Então, ainda que eles sabem que eles estão agregando valor, que eles são os empregadores, né? Eles que dão trabalho a 10, 20, 100 pessoas, 1000 pessoas, mesmo eles sabendo disso, eles acabam muitas vezes se sentindo culpados por uma pressão social, né? De que o bom empresário, estilo Bill Gates, vamos dizer assim, é aquele que ele fez a sua fortuna, mas aí ele decide doar uma boa parte da sua fortuna, né? Então, quanto mais o empresário ele doa a sua fortuna, mais bonzinho ele é, né? Então, tendo uma visão de mundo, que é uma questão inescapável, né? Todos nós possuímos uma filosofia, tendo uma visão de mundo, altera significativamente o que o empresário ele visa construir, por que ele visa construir, que tipo de pessoa ele quer que trabalhe com ele, que tipo de parcerias ele quer fazer, né? E como ele pensa sobre o seu próprio trabalho. Teve alguns pontos que tu comentou ali que eu acho que é bacana ressaltar. Em primeiro lugar, Rand não... O que você descreveu como esse empresário corrupto, que normalmente se chama de capitalista de compadre, não é isso que Rand defende, né? É bom ressaltar isso, porque para Rand, empresário não é igual a capitalista de compadre, não é igual a desonestidade. O empresário de Ayn Rand é justamente essa pessoa que vive de acordo com essas virtudes, com a racionalidade, e uma delas, que é essa honestidade para com ele próprio e para com a realidade, né? E quando você fala para com a realidade, você fala para com os outros nas negociações, através de um princípio do comerciante, que é um outro termo que ela trata bastante, tu pode abordar depois também. E fundamentalmente, isso que você comentou sobre o Bill Gates ou empresários desse tipo serem bons porque eles doam o seu dinheiro para caridade de uma forma altruísta, né, que seria, no caso, criticada por Ayn Rand, se é feito dessa forma, ele não... Por que as pessoas têm essa ideia de que existe uma, vamos dizer assim, uma dicotomia entre a tua criação de valor, vamos dizer, a tua empresa, essa tua concretização do propósito e a consequência que é o ganho financeiro, né, que é a riqueza.
E para Rand não existe essa dicotomia, por isso você não deveria se sentir culpado por ter ganhado dinheiro. Porque, na verdade, esse dinheiro ele nada mais é do que uma consequência, né, do que um produto do que você produziu através da aplicação do teu conhecimento de forma racional na realidade. Então, muitas pessoas cobram isso e muitos empresários se culpam justamente porque eles não têm isso esclarecido, né? Eles não têm isso claro. Exatamente. E isso é linkado com depois um tópico que a gente vai comentar mais para frente, relacionado a o que é mais importante para o empresário, né? É o julgamento, é o juízo que ele faz, né, sobre eu sei o que eu estou fazendo, eu sei que os meus contratos são legítimos, eu sei que eu consegui tais contratos pelo esforço, né, da minha empresa, das pessoas que trabalham comigo, em detrimento, né, ao, entre aspas, né, empresário que ele acaba tendo o contrato por favor, né, por favor no sentido de através do Estado, através né, essa noção de capitalismo de compadre. Então, realmente, é um problema que é comum em empresários. Eles se sentem culpados exatamente porque eles sucumbem à pressão social de que o que eles devem fazer, que realmente o que importa é eles serem altruístas. Ou seja, é eles criarem fortuna, mas depois doarem essa fortuna, em oposição a entenderem que o que eles fizeram foi uma criação de valor, não foi uma redistribuição, né? Então, isso é aquele famoso problema. Muitas pessoas acham que, incluindo empresários, muitas pessoas acham que o valor que existe no mundo, ou na economia, ele é um valor fixo, né? Se não me engano, é a falácia fixed pie fallacy, né? Toda economia ela tem um montante fixo, e aí só que nós podemos fazer é distribuir esse montante fixo, quando que na realidade não é assim que funciona, né? Riqueza ela é criada, riqueza de todo tipo é criada, né? E fundamentalmente quem cria essa riqueza é o empresário, né? Então é não ter esse reconhecimento, né? Não ter essa compreensão exatamente do que ele está fazendo, do papel que ele possui, que leva a esse erro do empresário acabar sucumbindo à pressão social que diz que ele está explorando seus funcionários, ou que quem realmente cria, né, uma ideia marxista, quem realmente cria o valor é o funcionário da fábrica, não é? Aquele que está lá fazendo a atividade mecânica é quem de fato está criando o valor, e que o empresário ele é só uma pessoa que está explorando esse trabalho, né? Então, é exatamente esse tipo de problema que acaba surgindo e que leva o empresário a se sentir culpado e a fazer coisas que ele não quer fazer, né? Ter atos altruístas que eles muitas vezes não concordam. É exatamente esse tipo de problema que a filosofia consegue proporcionar respostas. Dentro disso, até você já comentou um pouco da resposta, mas qual que é o papel do empresário, então? Depois dessa resposta, eu tenho uma extra, que eu acho que é importante destacar também. Sim, né? A Ayn Rand comenta, né, o papel do empresário no ensaio dela, né, o The Money Making Personality, né, a personalidade de fazer dinheiro, né? Então, ela comenta que existem, vamos dizer assim, três grandes funções, né? Uma delas é o do cientista ou do pesquisador, que são as pessoas que desenvolvem conhecimento. Uma segunda categoria são os trabalhadores, né, dos mais variados, né, desde do advogado ao contador, a empregada doméstica, ao garçom, né? Enfim, trabalhadores de todos os tipos, né, que precisam de um direcionamento para o que fazer, né? Eles precisam de algum caminho para seguir. Alguém precisa dar as instruções para ele, o funcionário, sobre qual papel ele tem que estar desempenhando dentro de uma certa empresa, né? Então, se nós só tivermos esses dois grupos, né, os pesquisadores que desenvolvem conhecimento e os trabalhadores
que querem trabalhar, querem produzir, mas sem o direcionamento, eles acabam não sabendo exatamente o que fazer, né? E aí que entra o trabalho do empresário, né? Que é o indivíduo que faz o link entre o conhecimento teórico e a criação de produtos e serviços que são concretos, né? Ou são práticos. Ou seja, o empresário é a pessoa que pega o conhecimento que é produzido pelos cientistas e os pesquisadores, pensa numa forma de transformar ou de aplicar esse conhecimento em um produto ou um serviço que tenha valor, que agregue valor ao consumidor, e aí ele, né, contrata a mão de obra, né, todos os trabalhadores necessários e proporciona o direcionamento ao que precisa ser feito para colocar essa visão que ele tem, né, dessa aplicação do conhecimento teórico para uma concretização em um produto ou um serviço que é concreto. Então, sem essa função, sem a função do empresário, praticamente nada é construído, né? Então, eu lembro, tem uma palestra do Onkar Ghate, em que ele comenta que durante uns anos da infância dele, ele morou na Etiópia. Se não me engano, foi na Etiópia. Não, foi um dos países africanos bastante pobres. E uma coisa que ele observou quando ele era criança é que o que faltava, a sociedade ela tinha todos os tipos de profissões, né? Tinha médico, tinha policial, tinha a pessoa, né, o gari, tinha os seus políticos, tinha bombeiro, tinha o exército, né, tinha o taxista, né, tinha uma série de profissões naquela sociedade. Só que o que o país não tinha, ou praticamente não tinha, era empresários. Não existia o Walmart da vida, né, o equivalente aqui no Brasil, o Zafari da vida. Não existiam esses grandes empresários criando grandes negócios. Só o que existia seria o pequeno comerciante, né, que tem uma feira ou tem um negócio próprio, né? Então, a conexão que o Onkar fez foi que sem o empresário, né, sem essa função, sem uma pessoa que desempenha esse papel de pegar, né, analisar o conhecimento teórico e pensar de uma forma para criar produtos e serviços que são concretos, que são práticos, que agregam valor ao consumidor. Sem isso, a sociedade não avança, ela não desenvolve, né? E, em parte, é isso que nós observamos aqui no Brasil, né? Que é uma coisa que a gente vai comentar um pouco depois, a dificuldade que é em criar um negócio aqui no Brasil, né? Então, uma coisa que a gente pode observar é que quando a gente pensa nos países mais desenvolvidos, né, leia-se Estados Unidos, o que existe nos Estados Unidos em comparação ao Brasil é que lá é onde grandes empreendedores podem existir, vamos dizer assim. Então, é lá que surge a Apple, foi lá que surgiu a Apple, lá que surgiu a Microsoft, lá que surgiu tudo quanto é empresa que nós nos beneficiamos aqui no Brasil algum tempo depois, né? Mas a origem desses negócios é nos Estados Unidos, regra geral, porque lá existe um contexto em que o papel do empresário ele é reconhecido. Ou seja, existe uma tradição, né? Já é uma cultura, é parte da cultura americana, muito mais do que no Brasil, o reconhecimento de que o empresário ele tem um papel central, né, fundamental na sociedade. Ele é a pessoa que consegue criar valor, né, produzir valor. E até por isso que em inglês, quando nós falamos make money, né, a gente fala eu faço dinheiro, em oposição a em português, né, nós falamos eu ganho dinheiro. Se eu ganho dinheiro, parece que eu ganhei de outra pessoa, né, que daí volta a ideia de Também. que a Foi um economia é uma presente, coisa né? fixa. Dentro disso, você comentou, eu acho que vale muito a pena a gente expandir essa diferença que muitas vezes se perde na tradução. Eu já vi diversos casos onde que no inglês está realmente a ideia de fazer e é traduzido como ganhar, né? Como se fosse um presente.
Então, qual que é a diferença entre, qual a característica, podemos dizer, essencial da personalidade que faz dinheiro e por que que a gente tem que cuidar e combater, de fato, né? E aqui nós não somos politicamente corretos, mas nós temos que explicar e esclarecer muito bem essa característica de fazer dinheiro e por que nós, de certa forma, nos brasileiros em geral, preferimos esse uso do verbo ganhar, né, ao invés de fazer. Começar pela segunda parte, né? Eu acho que essa questão da preferência em falar ganhar dinheiro, eu acho que tem uma função, vamos dizer assim, psicológica, que é legal ganhar coisas, é bom ganhar coisas. E se eu ganho algo, quer dizer que eu não tive que me esforçar para ganhar. Num certo sentido, se me é dado, né? Se é um presente, né? Como tu comentou. Então, eu acho que vamos dizer assim, psicologicamente conveniente e confortável pensar que eu posso viver a minha vida só, entre aspas, ganhando dinheiro. Ou seja, ganhando coisas de graça, né? Então, vamos dizer assim, a estrada é pública, né? Então, assim, a estrada é de graça. A escola é pública, o hospital é público, né? Isso são coisas que são, entre aspas, de graça. Isso é conveniente, eu acho. E eu acho que isso revela, vamos dizer assim, a, a psique da cultura que nós vivemos, né? Que normalmente as pessoas, elas querem, né? É o famoso, a pessoa quer ter um emprego, mas ela não quer ter um trabalho, né? Porque trabalhar dá trabalho e ter um emprego é uma coisa confortável, eu tenho a minha renda no final do mês, é estável. No caso da pessoa que trabalha para o Estado, ela fundamentalmente praticamente não pode ser demitida, então ela tem um emprego estável, né? Isso fazendo um contraste com os Estados Unidos. Então existe uma coisa, essa ideia de um emprego estável, ela é praticamente inexistente, né? Porque no momento que eu não estou mais agregando valor né, para na função que eu tenho, na empresa que eu trabalho, eu sou demitido, porque eu não estou mais sendo rentável, eu não estou mais contribuindo para o objetivo da empresa, né? Então, Ah, voltando à questão né, qual a característica essencial da personalidade que faz dinheiro, né, o que a Ayn Rand comenta é que essa característica é o juízo independente que a pessoa possui, né? Então, o que isso significa? Ah, Existem dois tipos fundamentais de pessoas, né, que ela descreve nesse artigo, que é a pessoa que possui um juízo independente, ou seja, ela pensa por ela mesma. Quando ela está analisando certa coisa, ela pensa, né? O que eu penso sobre isso? Eu acho que isso é bom, eu acho que isso pode ser melhor, né? Ela está preocupada com a sua própria avaliação sobre o que está acontecendo na realidade, né? O que está acontecendo no mundo. Em oposição a pessoas que elas delegam o seu pensamento para outras pessoas. Ou seja, as convicções que essa segunda pessoa acaba tendo tem a ver com pressões sociais, ou tem a ver com o que a maioria segue, ou o que a maioria faz, né? É muito comum aqui no Brasil a gente ouvir alguém dizendo: esse produto ele é o mais utilizado, como se alguma coisa ser o mais utilizado seja sinônimo de ser bom, né? Ou esse é o maior de todos, né? Como se dimensão de alguma coisa significasse qualidade, né? Só que, infelizmente, muitas pessoas, e a maioria das pessoas, realisticamente, a maioria das pessoas tem esse modus operandi, que elas se baseiam no que outras pessoas pensam ou no que é o status quo, né? O que é o padrão de pensamento, né? Então, assim, pensando muitas vezes as pessoas seguem, vamos dizer assim, padrões internacionais para alguma coisa, porque elas acham que existe um mérito nesse padrão internacional, né? E uma pessoa com um juízo independente,
uma pessoa que está avaliando essas questões por si mesma, ela, com uma certa frequência, acaba vendo que tem problemas nessas avaliações sociais, vamos dizer assim, essas avaliações de grupo, ou essas tendências. Né? As pessoas, regra geral, acham que isso é bom, e uma pessoa com juízo independente, ela ignora aonde a manada está indo, vamos dizer assim. Então, um pensamento comum de uma pessoa que está preocupada com o que os outros pensam é literalmente a pessoa, em vez dela se perguntar, né, o que eu penso sobre isso, ela se pergunta o que os outros vão pensar disso, ou o que os outros pensam sobre isso. Né? No mundo de startups, né, de inovação, existe uma pergunta muito comum que as pessoas fazem a palestrantes, né, a pessoas que já são bem-sucedidas financeiramente. E a pergunta é, qual é a próxima tendência? Então, assim, qual é o próximo setor que vai ser uma tendência no mercado daqui a 5, 10 anos? Né? E essa pergunta é a pergunta é uma pergunta social, né? Da pessoa que está preocupada com o que os outros pensam, com o que a sociedade pensa, com o status quo. Né? Porque se o palestrante, vamos dizer, ele é capaz de responder quais são as próximas tendências dos próximos 5, 10 anos, quer dizer que essa pessoa ela já está atrasada, porque ela não identificou a tendência antes de ser uma tendência. Né? Então, assim, um exemplo clássico é todas essas novas tecnologias voltadas para a inteligência artificial, voltada para metaverso, né, realidades virtuais. Né? Isso é a tendência nessa década. Então, até 2030, isso é todo um setor que está ainda engatinhando, em muitas formas, mas é um setor que está em rápido crescimento, né? Mas uma pessoa que hoje, em 2022, pensa, eu vou começar a minha empresa de tecnologia voltada para metaverso, alguma coisa nesse sentido. Essa pessoa, ela já está há 5, 10 anos atrás de outras pessoas que identificaram isso há 5 ou 10 anos atrás e que já estão trabalhando e construindo toda essa indústria, né? Mas essa ideia de o que os outros estão fazendo ou o que os outros acham que é bom, né? É um indicador, vamos dizer assim, dessa mentalidade de que é uma pessoa que ela não está buscando fazer dinheiro por ela mesma, digamos assim. Ela está buscando um certo reconhecimento social, né? É por isso que existe especialmente no mundo de startups, mas no mundo de negócios em geral, existe um tipo de pessoa que ela está buscando prestígio, né? Ou ela quer sair nas notícias. Ela quer que determinada jornal ou determinada matéria jornalística mencione o seu negócio, mencione a sua startup, né? Isso a gente chama de scenester. É a pessoa que ela só está na cena, ela só quer aparecer, ela só está na cena, digamos assim. Não é uma pessoa que de fato está buscando trabalhar, criar valor, né? Então, o que existe, né, nessa questão do indivíduo ele ter um juízo independente, ele ter as suas próprias opiniões, as suas próprias perspectivas, isso acaba sendo uma coisa que não é popular, né? Quase como o nome indica, né? Se eu estou indo contra a corrente, eu estou indo contra o status quo, eu estou indo contra a tendência da moda, né? Isso acaba sendo uma visão ou opiniões, né? Perspectivas que não são populares. E, infelizmente, por uma falta de filosofia ou por uma falta de convicção moral, as pessoas acabam sucumbindo à pressão social de fazer o que os outros acham que deve ser feito, né? Mas nenhum inovador, ou seja, nenhum Howard Roark está preocupado com o que as outras pessoas pensam, né? Então, qualquer inovador, né, isso é um dos exemplos que ela comenta no artigo, né, um inovador vale mais do que 100 PhDs em determinada área, né? No sentido de que, muitas vezes, pessoas que têm lá o seu PhD, que são pesquisadores, ainda que eles possam estar produzindo conhecimento, isso não é exatamente a mesma coisa do que aplicar esse conhecimento em um produto ou um serviço, né? Então, um inovador, ele é esperado que ele tenha opiniões
diferentes, que ele tenha perspectivas diferentes do que a maioria, né? Eu trabalho na área da educação, então se eu tivesse a perspectiva genérica que as pessoas têm sobre educação, os problemas que existem e como esses problemas devem ser resolvidos, eu não conseguiria fazer nada de útil. Eu de fato não faria nada de útil. Eu não teria nada a agregar se eu achasse o que, regra geral, a maioria acha, né? É exatamente a pessoa que consegue analisar determinado setor e perceber e ter uma perspectiva diferente, mas uma perspectiva diferente no sentido de que é uma perspectiva independente, uma perspectiva que eu cheguei a essas conclusões, né? Isso é o que de fato gera o inovador, né? Então acaba sendo uma pessoa que tem sempre a mentalidade de um empregador. A pessoa, ela quer construir coisas, ela quer montar negócios, ela quer resolver problemas. É uma pessoa que visa ser mais produtiva. Ela está sempre buscando mais, mais, mais. É uma mentalidade ambiciosa, em oposição à mentalidade da pessoa que se satisfaz com qualquer coisa. Então, um exemplo, para dar um exemplo de uma pessoa que é assim, porque o Howard Roark é um personagem fictício, né, da Nascent, mas uma pessoa que é assim na vida real é o empreendedor Peter Thiel. Ele que originalmente criou a PayPal, e que ele foi o primeiro investidor no Facebook. Ele tem uma série de outras empresas que também são não convencionais, digamos assim, né? Então, tudo que ele, dentro do Silicon Valley, ele é chamado de contrarian. Ele é uma pessoa contrária, né? Ou seja, muito do que é tipicamente estabelecido como status quo, ele tem perspectivas diferentes. Então, é por isso que nesse meio de empreendedores, ele é visto como um dos principais empreendedores do Silicon Valley, né? Leia-se dos Estados Unidos, leia-se do mundo, né? E é exatamente, imagina, ele criou a PayPal ali no final da década de 90, né? Então, isso na época era uma coisa muito inovadora. Ele ser o primeiro investidor no Facebook, isso foi ali em 2003, se não me engano, isso era uma coisa inovadora, né? Então, não é que em 2010 ele pensou, acho que redes sociais seria uma boa ideia, que foi o que o Google Plus fez, por exemplo. Google Plus, que ninguém se lembra, porque era a rede social da Google, que foi um fracasso enorme, né? Porque lá em 2004, 2005, o então CEO da Google achava, erroneamente, que essa questão de redes sociais não ia dar em nada. E aí ele adiou o desenvolvimento da rede social da Google e, como consequência, ninguém nem sabe mais o que é Google Plus, né? Em oposição a uma pessoa como Peter Thiel, que tinha uma visão diferente, né? Formou o seu juízo independente sobre o que são redes sociais, ou como elas podem ser, digamos assim, entre uma série de outros negócios que ele fez, né? Então, uma pergunta muito comum, eu recomendo pessoalmente que quando uma pessoa conversa com um empreendedor, um empresário, fazer esse tipo de pergunta. Uma pergunta muito comum que ele faz é: qual ideia que é popularmente aceitada, ou aceite, né, que tu discorda, né? Ou seja, isso é uma pergunta que visa buscar o juiz independente que o empreendedor tem ou não tem. Até, acho que ficou respondida também uma outra pergunta que eu tinha sobre por que os empresários são tão raros, porque afinal, esse processo que tu comentou, e a gente só tocou mais de um lado, vamos dizer assim, prático. Agora, a Rand, ao longo da sua filosofia, ela reflete muito sobre a questão da razão, do propósito, da autoestima. Então, a gente não vai entrar exatamente aqui nesse ponto, mas, de fato, o exercício de tu ser um empresário, de tu ser um empreendedor, ele parte do princípio de uma capacidade, de uma clareza, tanto para analisar, então, a realidade como ela é agora, fazer os questionamentos corretos, introspectar toda essa informação que você coletou e, a partir daí, promover as tendências que você comentou, né? Que justamente a tendência, ela não é algo tirado do nada, né? Ela não é um princípio racionalista de que existe alguma coisa em algum lugar e que aí eu, por algum motivo,
tenho essa revelação e eu aplico isso num novo negócio. Não é assim que funciona, né? Essa reflexão do processo, a gente pode falar de um processo de inovação, ela toma milhares e milhares de artigos e reflexões e livros, então não é um tema que daqui a pouco a gente vai conseguir resumir aqui. Mas o que importa é isso, que o empreendedor é justamente raro, porque para você se tornar um empreendedor, você tem que ter um conjunto de habilidades e uma capacidade que não é, que seria bom se fosse compartilhada por todas as pessoas, mas que necessariamente não é. E um outro ponto, antes da próxima pergunta, é que quando você lê a obra de Rand, especialmente quando você começa pelos romances, você sempre vê que a figura, o herói de Rand normalmente é aquele pessoa, ele é o dono de uma empresa, ele é o dono de uma ferrovia, ele criou um motor, ou ele é um grande arquiteto. Então parece, e eu acho que isso é importante ressaltar, que para Rand, o empresário ou o self-made man, né, o homem que se faz, ele só é o dono do grande conglomerado econômico, né? Exato, é um trava-língua. Mas, na verdade, o Rand fala que todas as pessoas podem ser esse self-made man. Ele não precisa ser dona da Microsoft, nada disso. Todos nós temos a capacidade, através da nossa razão, da introspecção e de uma filosofia concreta e integrada, de nós realizarmos, de nós perseguirmos o nosso propósito e, em última instância, alcançar a felicidade, o sucesso financeiro, que também é consequência. Então, isso é muito importante, porque as pessoas vão dizer assim, tá, mas então se eu não sou um grande empresário, né, não serve. Para Rand, por exemplo, não serve. Eu não me torno entre aspas, uma boa pessoa, né? Eu não sou independente se eu não tiver um grande negócio, né? Sim, eu acho que isso é um bom ponto, né? Porque certamente o objetivo da vida não é ter uma grande empresa, né? Isso não é o imperativo do objetivismo. O que a Rand comenta é que existe uma diferença entre esses dois tipos de empresários, né? Um que é o empresário de fato e o outro que é o empresário que ele quer aparecer, né? Ele está preocupado com prestígio, ele está preocupado com seu status, vamos dizer assim. E isso é notável com relação ao tipo de coisas que cada uma dessas pessoas fala, né? Quando conversa com uma dessas pessoas, o tipo de conversa ele é muito diferente. Mas definitivamente é o fato de que quando a gente pega né, essa outra ideia da Rand, né, do self-made man, né, o homem, o indivíduo que se faz, né, que faz o seu próprio trabalho, né, ele continua necessitando dessa característica de juízo independente, né, de querer se melhorar, de querer ser mais produtivo, né. Mas isso não necessariamente significa que ele vai ser o empresário, que ele vai desenvolver esse papel do empreendedor, que é a pessoa que está pegando o conhecimento teórico e aplicando e tentando entender, né, como aplicar em um produto ou serviço. Então, não existe nada de imoral em a pessoa não trabalhar, não exercer essa função. Mas, em parte, essa função ela é tão rara, porque como tu estava comentando, é uma coisa que envolve um número de fatores muito grandes. E o número de pessoas que conseguem preencher minimamente esses fatores é um número muito pequeno, né? Até porque eu acho que tem dois aspectos fundamentais aqui. O primeiro é que pensar dá trabalho, né? Então, quando eu tenho pessoas que não pensam muito, que elas não estão fazendo induções frequentemente, que não estão analisando a realidade e tentando entender por que as coisas funcionam dessa forma, isso poderia ser melhor, como poderia ser melhor, o que precisa ser feito para melhorar tal coisa, como esse problema pode ser resolvido de uma forma melhor, como eu posso agregar valor, como eu posso, enfim, tudo isso dá muito trabalho de se fazer. E a maioria das pessoas não faz isso, em parte por uma questão cultural, que nós infelizmente ainda não atingimos vamos dizer, a cultura de
todas as pessoas, fundamentalmente, estão buscando resolver problemas ou entender como elas podem resolver problemas, então, em parte existe um aspecto cultural. Mas também existe um aspecto que desenvolver essas habilidades é uma coisa que leva anos. Então, não é uma coisa que leva 3 meses. Não é uma coisa rápida, não é esses cursos aí de charlatão no YouTube para te explicar como fazer mais vendas ou como ganhar muito dinheiro fazendo isso ou aquilo. Desenvolver essas habilidades de fato é uma coisa que dá muito trabalho. E muito trabalho a gente está falando de anos e anos e anos. Assim, 10 anos, 15 anos, 20 anos trabalhando, se aperfeiçoando, desenvolvendo, entendendo, aprendendo. E a maioria das pessoas, elas não querem fazer esse trabalho de longo prazo, porque elas não têm necessariamente uma convicção moral sobre o que elas estão fazendo, ou sobre a própria maneira que elas pensam sobre trabalho. Então, uma coisa muito comum no Brasil é a pessoa que ela quer ficar rica para não fazer nada, né? Ela quer ficar rica para daí ir para Fernando de Noronha e ficar deitada na rede. Então, isso não é uma mentalidade da pessoa que quer produzir, que ela quer criar, né? Isso é a mentalidade exatamente oposta. É a pessoa que não quer criar valor, é a pessoa que não quer ganhar dinheiro, não quer fazer dinheiro, né? Ou ela só quer fazer o mínimo suficiente para poder ficar deitada na rede. E exatamente por isso que esses cursos esses cursos aí que a gente vê em anúncio do YouTube, de cripto não sei o que, ou agora de NFTs e não sei o que, ou de blockchain, a tecnologia é boa, mas muitas vezes é utilizada de forma que acabam sendo esquemas de pirâmide, frequentemente. Então, isso é esses atalhos, digamos assim, é que muitas vezes as pessoas buscam, né? Porque ninguém quer trabalhar. Não ninguém, mas é raro tu encontrar uma pessoa que ela quer trabalhar por 10 anos fazendo exatamente a mesma coisa, mesmo tendo um sucesso mínimo, né? E ela quer poder ter esse trabalho para desenvolver as suas habilidades. Isso é uma coisa muito pouco comum, né? E muitas vezes, o que acaba acontecendo, especialmente pessoas mais jovens, né, nas suas casas dos 20 anos, início dos 30, quando a pessoa ela começa, né, ela tem ali a sua função, talvez até a sua própria empresa, e quando ela começa a ganhar um pouco de dinheiro, ela acaba fazendo a famosa ostentação. Então, ela acaba comprando um carro caro, não porque ela precisa de um carro caro, mas porque ela vai mostrar para os amigos. Então, em vez de comprar um carro de 60 mil, 50 mil, 60 mil, que vai do ponto A a B, ela quer comprar um carro de 200 mil, 250 mil, 300 mil, para poder dizer que ela tem uma BMW ou que tem uma Mercedes, né? Então, em vez de investir mais dinheiro na sua própria empresa, no próprio negócio e fazer que ele cresça mais, a pessoa acaba, vamos dizer assim, valorizando mais o que o vizinho pensa do que o foco dele, o foco da empresa dele, né? Do que ele está tentando construir, né? Então, existe uma série de fatores, né? Pela qual, né, empresários são tão raros, né? E isso são só dos fatores com relação ao próprio indivíduo. É o modo que o indivíduo pensa sobre ele, o quão longo prazo são os objetivos dele, né? Mas ainda existe uma série de outros fatores que não exatamente estão no seu controle, né? E no caso do Brasil, isso tem muito a ver com a intervenção que o Estado tem na economia, né? Então, o Estado atrapalha o empreendedor através de impostos, através de leis trabalhistas, né? É muito comum o empregador ele ter medo que os funcionários o processem, né? E volta e meia, esses processos vão aí no seu processo que são, entre aspas, pequenos, de 30, 40, 50 mil, mas que para um empresário pequeno ou médio, isso é muito dinheiro, né? Então, o empreendedor, ele acaba tendo, vamos dizer assim, receio de empreender, de tentar construir alguma coisa, porque é quase como se o Estado estivesse contra ele, né? O Estado mais atrapalha do que ajuda. Uma coisa que eu ouvi do prefeito, não foi ele que falou, mas do prefeito agora atual de Porto Alegre, foi uma outra pessoa que está no governo. Uma coisa que eu ouvi sobre o prefeito de Porto Alegre, que se não me engano é o Sebastião Mello,
Eu voto em Canoas, né? Então, eu voto em outra cidade, eu não estou fazendo propaganda da pessoa. Mas uma coisa que eu ouvi é que o objetivo que o prefeito tem na prefeitura é se a prefeitura não consegue ajudar o empreendedor, pelo menos que não atrapalhe, né? Então, e eu acho isso é uma visão muito boa, muito para uma pessoa que trabalha para o Estado, uma pessoa que tem um cargo político, né? Se ele não consegue fazer alguma coisa que esteja ajudando, e aqui o ajudando entende-se no sentido positivo da coisa, né? Não no sentido de capitalismo de compadre. Mas se a prefeitura não consegue fazer alguma coisa que contribua para o desenvolvimento de novos negócios em Porto Alegre, então pelo menos que não atrapalhe, né? Uma das ideias que eu ouvi, né, que reportaram que ele disse que ele possui, é a ideia de que Porto Alegre ser um polo de startups, né? Ser um polo de inovação, né? E isso é uma coisa muito boa. Agora, o quão prático isso é, eu não sei. O quão, de fato, isso é concretizado, eu não sei, porque eu não sigo muita política. Mas esse tipo de ideia é muito rara na política brasileira, né? O mais comum é, infelizmente, a pessoa ela quer trazer ela quer trazer o empresário para o seu estado ou para sua cidade para poder ficar taxando ele à torta e à direito, né? Isso aconteceu no caso com a Uber há uns meses atrás. A Uber estava pensando em mudar a sua sede no Brasil, né, que era, se não me engano, em São Paulo, capital, e queriam mudar para uma outra cidadezinha mais no interior ali de São Paulo, exatamente para poder evitar certas taxações, etc. E aí o Estado estava praticamente caçando a Uber para saber por que estavam fazendo isso, será que isso era legal ou ilegal, né? Então, assim, quanto maior é a empresa, mais sujeita a ataques ela está, infelizmente, por parte de pessoas que trabalham para o Estado, né? Dos vereadores da vida e deputados, etc. Até nesse caso, quando a gente acabou comentando um pouco a, sobre o papel do empresário, sobre a personalidade de quem faz dinheiro, e a gente acabou dizendo, mostrando que realmente não é um processo simples, né? Creio que a maioria das pessoas entendam isso, mas a gente acabou refletindo também sobre esse tema. E, e retomando quando você fala de ganhar dinheiro, eu acho que um aspecto também que é muito presente no Brasil, pelo menos, a influência religiosa, no sentido de que a habilidade que você tem, o dom, que é a palavra muito comum utilizada, que esse dom é dado por Deus, né? Então ele é um presente. É um presente que eu posso fazer o que eu quiser com ele. Fica feio eu jogar fora, então eu uso ele de certa forma. Às vezes eu crio meu negócio, ganho dinheiro. Como eu ganhei esse presente, na verdade, esse dom é meu e não é, eu me sinto culpado quando eu ganho dinheiro. Porque aí o que eu vou fazer com esse dinheiro que não é meu? Né? Porque eu não construí isso, como diria o Obama, né? Eu não fiz isso, não é meu. Então, se não é meu, é roubado. E se é roubado, é ruim. Então, eu me sinto culpado. E por isso, muitas vezes, o empresário acaba tendo a necessidade pessoal e social de criar uma non-profit e, enfim, doar o seu dinheiro, porque caso contrário ele vai ser condenado moralmente pela sociedade, pelas pessoas, porque ele foi ganancioso ou outros termos pejorativos que são utilizados, né? Mas dentro disso, é só por isso que os empresários costumam ser tão odiados? Porque eu acho que tem, né, são esses fatores que tu comentou, não é? A regra geral é difícil para a população, né, população geral, distinguir a origem da fortuna de alguém. Então, isso, mesmo em português, a gente chama de empresário. Nós não temos o termo empresário corrupto ou alguma coisa nesse sentido, né? E o próprio termo empresário ele não é visto com bons olhos. Não é como, por exemplo, médico. Se eu falo para alguém, eu sou médico, as pessoas acham que é uma boa profissão, não é uma profissão moral. Se eu falar, eu sou professor, eles, eu sou uma boa profissão, uma profissão honesta. Agora, se eu falar, eu sou empresário, isso
regra geral, é vista com maus olhos, porque é questionável, vamos dizer assim, qual a origem da fortuna da pessoa, né? Então, tem um bom contraste disso. Tem uma startup brasileira chamada Conta Simples, que é uma startup hoje, deve ter uma variação nos seus bilhões. E se eu pego esses empreendedores brasileiros que criaram essa startup, e eu pego o Odebrecht da vida, né, que tinha lá os seus contratos superfaturados por favor do Estado, etc., eu posso dizer, os dois são empresários. Só que isso, de fato, não é verdade, né? Eu acho que, em parte, seria bom se a gente tivesse um outro termo para fazer essa distinção, né? Então, da mesma forma, outra questão que tu comentou, em filmes e séries, né, normalmente, os vilões são empresários. O vilão não é o médico, não é o dentista, é o empresário, é o grande empresário, ele está com um terno, com uma cara muito séria. O Lex Luthor. Isso, O Lex sim. Luthor me vem à mente. Sim, e é o empresário e ele acaba usando a sua fortuna para o mal, né? Então, assim, a gente Ele não quer pensa... destruir o bem, né? Ele quer destruir o super-homem. No Sim, caso, sim, esse super-herói nietzschiano, sim. ele Então, quer é muito destruir raro. ele. Exato, é muito raro a gente ter uma visão, a, a, a gente ter uma visão do herói que faz algo, que é um bom empresário. Agora, pensando nessa questão de super-heróis, eu estava pensando no Iron Man, né? O Homem de Ferro, em que ele é não, o personagem ele é muito rico. Eu não sei exatamente a origem da fortuna dele, mas eu imagino que tenha a ver com negócios, alguma coisa nesse sentido. Mas do que eu conheço do personagem, a gente praticamente nunca vê ele trabalhando. No sentido, a gente nunca vê ele resolvendo problemas, criando negócios, alguma coisa nesse sentido. Ah, e quando vê, vamos dizer assim, eu acho que acaba sendo um pouco uma caricatura, que é uma pessoa que só diz para os outros o que fazer, né? Não é uma É, pessoa que... e ele é um personagem que parece um pouco contraditório, porque teoricamente a fortuna dele é oriunda de contratos com o governo. Ok. E aí, quando você fala disso, você não sabe se são contratos legítimos, você pode questionar a própria ideia da função do governo como protetor, né? No caso, o objetivismo concorda na questão das funções básicas do governo, entre elas a segurança interna e externa, mas como foi que ele enriqueceu não aparece no filme. Aparece no filme algumas vezes ele trabalhando um pouco, e aí depois ele tem as suas tarefas como super-herói ali. E nos últimos filmes da Marvel, mais corrompido ainda, porque daí ele nem faz o papel de herói muitas vezes, né? Ele acaba sendo secundário, totalmente secundário à própria história. Então, esse é um exemplo muito bacana de que é um empresário, a gente não sabe, como tu disse, a origem da riqueza dele, mas que o próprio papel do empresário ele acaba ficando em terceiro, quarto plano, né? Em primeiro lugar, ele é o homem de ferro, né? Ele é o herói, mas não importa, não importa quem é o cara por baixo da armadura, né? Só importa que ele usa aquilo e pronto. Assim, a mesma coisa com relação ao Batman, né? O Bruce Wayne, ele herda a fortuna dos pais, né? Os pais morrem, ele herda... spoiler, né? Para quem não sabe a história. Ele herda a fortuna dos pais, mas até onde talvez nos quadrinhos isso seja mencionado, mas só do que eu lembro dos filmes, não é mencionado em lugar nenhum qual a origem dessa fortuna. Tipo, ele simplesmente é um multibilionário. E aí ele usa essa fortuna para ser um super-herói. Mas a gente não entende ele como uma pessoa que está criando riqueza, que está empregando pessoas, criando produtos e serviços, né? Quando a gente vê ele como na função de empresário, é na função é a função filantrópica, né? Ele está doando dinheiro para isso, para tal causa, né? E não ele como uma pessoa que está resolvendo problemas, né? Então, todas essas questões que a gente vê em filmes é o que acaba gerando a perspectiva que a gente tem sobre como funciona um empresário. Me vem à mente aquele filme do o Lobo de Wall Street, né? Que é baseado numa história real, né?
mas aquilo é uma caricatura do que é um empresário, né? Aquele é exatamente o exemplo do segundo tipo que a gente, né, que a Ayn Rand comenta no artigo, que é a pessoa que ela está preocupada com o que os outros vão pensar, não uma pessoa que de fato está preocupada em criar riqueza, né? Até para finalizar, então, num ponto, vamos dizer assim, num ponto positivo, então refletiu bastante coisa. Não exaurimos o tema, obviamente, né? Espero que a gente possa trazer mais reflexões no futuro, mas a pergunta que não quer calar: qual é o objetivo fundamental do empresário? Essa talvez tenha a resposta mais simples, que normalmente a gente pensa que é ganhar dinheiro, né, ou fazer dinheiro. Mas uma outra forma de pensar isso é criar valor, né? Então, essa é a pessoa que ela olha para uma árvore, e a árvore, né, ela é só natureza, e ela pensa, eu posso transformar isso em uma cadeira, né? Eu posso cortar essa árvore, eu posso fazer todos os processos necessários para transformar aquele pedaço de madeira em um objeto, né, em um móvel que agregue valor para outra pessoa, né, para alguém, para o consumidor, né? Então, essa é a perspectiva fundamental que o empresário tem, né? Então, o seu objetivo é sempre criar valor, né? Isso é muito bem descrito logo no início da Nascente, né? A primeira cena da nascente é o Howard Roark lá no meio da natureza e a Ayn Rand descreve ele olhando para coisas diferentes, né, aspectos diferentes da natureza e o processo mental dele, que ele não só via a natureza por si só, mas ele via aquilo como materiais, ou né, o que ele pode utilizar para construir, né? Ele como arquiteto, né, ele queria construir né, casas e prédios, né? Então, esse o objetivo que o empresário tem, né? Ele quer criar valor, né? E muitas vezes, né, regra geral, a gente consegue ter uma forma de medir o valor criado é através de dinheiro, né? É o modo que nós pensamos, é o modo que a nossa sociedade está organizada para conseguir mensurar quanto de valor determinada pessoa gerou, né? E uma coisa que eu estava comentando antes do Peter Thiel, uma coisa que ele comenta é que, em parte, o empresário, ele é uma pessoa que ele consegue captar para ele mesmo uma quantia muito pequena do valor que ele de fato cria. Então, não é que o empresário, se ele gera 1 bilhão de valor, significa que ele agora tem 1 bilhão. Não, se ele gerou 1 bilhão de valor, talvez ele tenha, vamos dizer, 50 milhões, né, para ele, né? Então, a maior parte do valor criado vai para o consumidor, né? E é exatamente por isso que o consumidor ele aceita fazer a compra, né? Eu lembro do Yaron Brook comentando, dando como exemplo, né, o valor que a J.K. Rowling, né, que escreveu os livros do Harry Potter, o valor que ela agregou na vida dele, né? Então, ainda que ele gastou centenas de dólares ao longo de vários anos consumindo os livros, né, comprando os livros da J.K. Rowling para os filhos dele, indo no cinema, né, para assistir os filmes, e aí provavelmente comprando o caderno do Harry Potter, ou comprando a caneta, ou comprando isso ou aquilo, né? Ou talvez, eu não sei se o Harry Potter está na Disney, mas certamente em algum parque temático deve ter o Harry Potter, né? Então, tudo isso são centenas de dólares que ele dispôs, que acabou em um pedaço disso indo para J.K. Rowling, fazendo que ela fosse uma pessoa muito rica, mas o valor que foi agregado a ele e à família dele, né, as pessoas que estavam consumindo o material, foi muito maior, né, infinitamente maior. Da mesma forma, né, quando a gente vai ler A Revolta de Atlas, o livro custa, aqui no Brasil, custa uns R$ 70. Só que aqueles 70, né, quem ganha mais? Eu, que
posso ler A Revolta de Atlas, ou R$ 70 que vai para, né, em parte vai para a livraria que eu estou comprando, em parte vai para publisher, né, do livro, e em parte vai para quem hoje tem os direitos autorais do livro, né, quem tem que recebe o corte final. Então, obviamente, eu ganho muito mais do que os poucos reais que acabam indo para quem hoje detém os direitos do livro, né? Então, isso aqui é importante pensar, né? Fundamentalmente, o empresário ele está tentando gerar valor, né? Ele está tentando moldar o mundo à sua visão. Né? Isso fazendo um comentário com relação a uma dúvida que pode surgir para as pessoas, se todas as empresas se todas as empresas visam lucro, ou, né, ou como pensar sobre empresas que não visam lucro, né, as non-profits, né? Então, é importante distinguir que valor nem sempre é o mesmo que dinheiro, ainda que muitas vezes a gente pense que valor é a mesma coisa que dinheiro. Então, eu posso ter determinado valor e buscar esse valor, e isso ser mais importante do que eu acumular riqueza. Então, em alguns casos, né, me vem à mente o caso do Jimmy Wales, que é o fundador da Wikipedia, que é um fã da Ayn Rand. Né, o empresário ele pode julgar que é mais vantajoso para a sua empresa, para o seu negócio, ser uma non-profit, né, não buscar lucro, como estratégia para atingir o seu objetivo, né? E esse objetivo nem sempre ele é monetário, né? Então, parte do objetivo do Jimmy Wales criando a Wikipédia é ter a enciclopédia, né? Ele foi a pessoa que popularizou a enciclopédia, né? Antes da Wikipédia, ninguém lia uma enciclopédia, ninguém consultava, praticamente ninguém consultava uma enciclopédia. Isso era uma coisa, vamos dizer assim, quase que arcaica, que é escrito lá por pesquisadores de Oxford e não sei o quê. Então, ele fez essa popularização e ele permitiu que qualquer pessoa, né, tendo um dispositivo eletrônico, um computador, um celular, e tendo acesso à internet, possa acessar conhecimento de uma forma organizada, de uma forma sistematizada, né, com links, né? A pessoa, numa enciclopédia, num livro físico, ela leva muito tempo para encontrar a referência que ela quer, daí, né, ir para outra página, né? Isso no site, na Wikipédia, é feito através de um clique, né? Ou seja, isso facilita muito a possibilidade do usuário, né, do indivíduo, do consumidor, poder adquirir conhecimento, ele poder entender mais sobre o que ele está tentando entender, né? E eu acesso a Wikipédia algumas vezes por semana há, há 15 anos, talvez mais de 15 anos. Então, isso é uma coisa que para mim agregou muito valor, né? E como esse era o objetivo dele, ele achou que a melhor estratégia era manter a empresa como non-profit e depender única e exclusivamente de doações, né? Como modo a manter a empresa rodando, até expandir a empresa, né? Agora, o que é importante, né, ter uma distinção é que muitas vezes a pessoa ela quer criar uma empresa non-profit porque ela acha, vamos dizer assim, ela quer dar uma de bonzinho, né, o famoso bonzinho, o humanista, né? Ele é uma pessoa que ele é um anticapitalista e ele acha que o capitalista ele explora o trabalhador, né? Então, ele não quer fazer isso, né? Então, isso é uma perspectiva contrária à personalidade que quer fazer dinheiro, né? Isso é uma perspectiva de alguém que está preocupado com o que os outros pensam, né? Então, essa questão se a empresa ela vai ser com fins lucrativos ou sem fins lucrativos, tem, a meu ver, única e exclusivamente a ver com os valores né, o fundador da empresa tem, os valores que a empresa acaba tendo, e qual o objetivo que a empresa tem, né? Mas é importante pensar que existem N exemplos de empresas que são sem fins lucrativos, mas que elas estão buscando os valores que os fundadores, né, que o empresário está buscando. Bom, perfeito. Eu gostaria de agradecer a presença do Ricardo. Com certeza esse tema
ele não foi terminado hoje, mas fica a mensagem objetivista, no caso, o que Rand provavelmente diria, que o empresário não deve ter vergonha de ter sucesso, de ser, no geral, ser bem-sucedido, não deve ter nenhum tipo de culpa pelo que ele construiu, se isso foi feito, obviamente, de forma moral, honesta, de acordo com as virtudes, e que ele possa viver a melhor vida possível e alcançar a sua felicidade. Eu acho que essa é a principal mensagem. E, claro, os detalhes, o processo, ele não é fácil, ele exige diversas capacidades, habilidades, coisas que estão sob o seu controle, coisas que não estão sob o seu controle, mas, de modo geral, como ser humano, nós podemos ser os empresários da nossa vida, nós temos as ferramentas para isso, seja em qual for a área de atuação, não precisamos ter uma grande empresa, mas nós podemos ser felizes. Eu acho que essa é a principal, a gente pode ser feliz gerando valor para nós mesmos e para os outros, né? Claro, principalmente, em primeiro lugar, para nós mesmos, mas, em consequência disso, também melhorar a vida dos outros. Então, a gente termina nessa nota positiva. Muito obrigado a todos. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Matheus.